Graças a Deus, irmãos. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom, não é? Olha, eu creio, irmãos, e dessas crianças que vêm aqui citar os versículos bíblicos aqui tem pastores, profetas, mestres, porque são eles estão crescendo. Enquanto eles estão crescendo, nós estamos diminuindo, não é? Então, que nós possamos orar pelas nossas crianças, né? Eles são os que vão nos substituir. Pela graça de Cristo, o Senhor vai levantar no meio deles crianças, jovens, adolescentes, poderosos em Deus, pela graça de Cristo. Se você crer, diga amém. Amém? Amados, esses dias eu tenho compartilhado com os irmãos sobre o Evangelho de João. A gente sabe que o Evangelho de João tem um propósito muito claro. Quando ele escreve o seu Evangelho, está lá no capítulo 20, a partir do versículo 30. Aliás, deixa eu só, vamos quebrar um mito aqui. O João, ali no capítulo 21, versículo 25, ele diz assim: Jesus operou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos, que se a gente fosse escrever todos eles, o mundo inteiro não caberia os livros. João vai dizer isso. Não é que o mundo inteiro não caberia. O João não está dizendo que os livros, se fosse escrever todos os milagres que foram feitos por Jesus, não é que o mundo não caberia o mundo. O João está usando aquilo que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, você faz uma festa de aniversário, aí você convida 52 pessoas. É sábado à noite, e aí só vai 51, faltou uma. Aí na segunda você encontra essa pessoa e fala assim: ô irmão, só faltou você lá, você não foi, o que aconteceu? Ele falou: não, eu tive um problema. Aí ele fala assim: mas foi todo mundo? Aí você fala: foi todo mundo. Estava todo mundo lá? Não, só estava 51, mas a gente usa essa linguagem, né? É isso que o João está dizendo. Isso aqui é chamado de uma linguagem de exagero, mas isso não compromete de modo nenhum a estrutura do corpo bíblico, amém? Apenas ele está usando uma linguagem comum que nós usamos. Foi todo mundo? Não, foi todo mundo sim, mas não foi, o mundo todo não estava lá, né? Então, quando João diz assim, os livros, os milagres que Jesus fez, se fosse escrever todos eles, ia dar muitos livros, de fato dava. Tanto que no versículo 20, capítulo 30 e 31, o João está dizendo aqui nesse texto: Jesus fez muitos milagres, mas esses que foram escritos neste livro têm dois objetivos. Qual? Primeiro, João capítulo 20, versículo 30. Qual é o primeiro objetivo? Para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Vamos lá, vamos ler. Vamos João capítulo 20, para não ficar só aqui nas minhas palavras. João capítulo 20, versículo 30. Olha o que diz aí o texto. João 20, versículo 30. 30 e 31. Diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Que livro? Evangelho de João. 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então tem dois propósitos aqui. O primeiro é que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O segundo é que creiamos em Jesus e temos vida em Jesus Cristo. Amém? Então vamos prosseguir. Uma das palavras que João usa no seu evangelho, quando ele vai falar desses sinais que Jesus fez, esses milagres, ele vai chamar esses milagres de sinais. Presta bem atenção nesse detalhe. João vai chamar esses milagres de sinais, os sinais que Jesus Cristo fez. O que é um sinal? Por exemplo, se você ler ali Mateus, o Evangelho de Mateus,
ali principalmente no capítulo 28, você vai ver o texto dizendo que os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Quando o João chama esses milagres de sinais, ele está dizendo aqui, são os sinais que o Senhor está dando, ele está dizendo que ele é Cristo, o Filho de Deus. O que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para algum lugar. O sinal é uma direção, é um sinal que você está dando de que algo vai acontecer. Então, quando João chama esses milagres de sinais, é isso que ele está dizendo. Esse é um sinal que ele está dando de que ele é o Filho de Deus, ele é Deus entre nós. Por isso que ele chama esses milagres de sinais. João vai separar 7 milagres principais, né, para dizer que Jesus Cristo é Deus. E aí, eu quero compartilhar algumas realidades com você, hoje, aproveitando bem esse tempo, sobre a visão do evangelista João, dentro do seu evangelho, para nos mostrar quem verdadeiramente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos sinais está aí em João capítulo 2, vamos abrir? João capítulo 2, a partir do versículo 3. Esse foi o primeiro sinal que Jesus Cristo fez antes, e aí a partir daí, não é? Continuou o seu ministério. João capítulo 2, versículo 3, nós sabemos, estava tendo uma festa em Canaã da Galileia, e convidaram muita gente, inclusive Jesus e a família dele foram convidados. Lá pelo meio da festa, irmãos, faltou vinho. Imagina você convidar uns 40 ou 50 irmãos crentes e deixa faltar refrigerante no meio da festa. Não vai dar certo. Vai ficar complicado, porque uma coisa que nós gostamos de fazer quando estamos juntos é de comer. Nós comemos bem, graças a Deus, não é? Então fizeram uma festa lá, um casamento, e acabou o vinho no meio da festa. Pensa num negócio complicado. Quem estava lá? Jesus estava lá. Quem mais estava? A mãe de Jesus também estava lá. E aí, irmãos, veja o que diz o texto. Vamos ler o versículo 3. 2, 3, diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja o versículo 5 agora. Sua mãe disse aos empregados, disse o quê? Fazei tudo quanto ele vos disser. Esse foi o conselho da mãe de Jesus, Maria, para os empregados da casa, os garçons. Fazei tudo o que ele disser. Faltou vinho. E nós sabemos o que aconteceu. A água foi transformada em vinho. Amados, nesse texto tem lições preciosas. Uma delas é que nós fazemos tudo o que a religião manda, mas não fazemos o que Jesus Cristo manda. Nós fazemos tudo o que os costumes mandam, mas a gente não faz o que Jesus Cristo manda. Mas quando a gente decide obedecer a palavra do Senhor, olha o que vai acontecer. A água tem cheiro? A água tem gosto? A água tem cor? Pois é. A água, o vinho, no que o vinho parece com a água? Líquido, só isso. Mas Jesus é aquele que pode mudar a natureza das coisas. A água passou a ter cor, passou a ter gosto, passou a ter cheiro, passou a ter sabor. E do melhor. O que isso nos ensina, amados, é que Jesus Cristo pode nos transformar completamente, por inteiro. Jesus Cristo pode transformar um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, em algo maravilhoso.
Jesus Cristo pode transformar a natureza das coisas, pode transformar a nossa natureza. A vida está aguada, Jesus Cristo dá gosto, dá cor, dá sabor, dá cheiro. Às vezes na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, está sem gosto nenhum, está sem sabor, está difícil, está complicado. Jesus Cristo pode transformar a nossa vida. Jesus Cristo pode transformar a nossa natureza. Jesus Cristo pode nos fazer diferente. Jesus Cristo pode trazer para a nossa vida gosto de viver, alegria de viver, sabor para viver. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Está faltando alegria? Cristo é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Somente Ele. Está faltando paz? Jesus é a nossa paz, príncipe da paz. Eu vos deixo a minha paz vos dou e não a dou como o mundo dá. É uma paz verdadeira. Jesus é aquele que alegra a nossa casa. Jesus é aquele que alegra a nossa vida. Jesus é aquele que dá gosto no nosso viver. Quantos irmãos e irmãs passam por problemas difíceis? É difícil sorrir quando a dor chega. É difícil se alegrar quando falta aquilo que a gente tanto gosta. É difícil olhar para a despensa e encontrá-la vazia. É difícil dormir com fome. É difícil não ter dinheiro para comprar pão de manhã para os seus filhos. É difícil não ter uma coberta para se cobrir nesse tempo frio. Isso é difícil? Claro, meu irmão, é difícil. Mas Jesus pode mudar tudo isso. Jesus pode chegar na sua casa e dizer: o que está faltando para você? Eu posso mudar a sua natureza. Eu posso mudar a sua visão. Eu posso dar gosto à sua vida. Eu posso dar alegria na sua vida. Eu quero dizer isso para você: Jesus é que dá gosto na nossa vida. Jesus pode fazer da nossa vida algo gostoso de viver. Quando nós estamos com Cristo Jesus, a nossa vida é gostosa de viver. Mesmo em meio às dificuldades, a nossa vida tem gosto, tem sabor, a nossa vida tem cores. Glória a Deus. Jesus transforma, irmãos. Jesus transforma. Eu creio que tanto eu quanto você e pessoas que nós conhecemos, já encontramos com pessoas que disseram: olha, aquela pessoa foi transformada por Deus. Obviamente, amados, que nós vamos encontrar pessoas que não creiam nisso. Isso não nos assusta de modo nenhum. Como foi cantado hoje aqui pelo Tiago, nós estamos firmados em Cristo. A nossa rocha é Jesus. O nosso alicerce é Jesus. Essa construção, ela não cai, não quebra, não racha, não desaba, porque o alicerce é forte. O fundamento é firme. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Estamos firmes em Cristo Jesus. Por isso, nossa vida pode ser uma vida gostosa de se viver. Para finalizar esse ponto aqui, eu devo dizer também que, na maioria das vezes, a nossa vida fica sem gosto, fica sem cor, fica sem cheiro, fica sem sabor, porque nós tiramos tudo isso. Eu sempre gosto de dizer para minha esposa e os meus filhos lá em casa, quando a nossa conversa começa a sair do tom, eu gosto de dizer assim: estamos precisando colocar um pouco mais de mel nessas palavras, um pouco mais de açúcar, adoçar um pouco mais. Às vezes é assim na nossa casa. Eu falo A, ela fala B, o outro fala C. E é interessante que a Bíblia diz que essas coisas devem ir baixando, mas a gente vai aumentando o tom. Na medida que a gente vai aumentando o tom aqui, vai aumentando o tom lá também, vai aumentando do outro lado. Daqui a pouco tem uma barulheira. Está todo mundo falando o que não devia, ou ouvindo o que não quer escutar. Às vezes falta esse açúcar em casa, esse mel, esse doce da palavra. Mas aí, amado, eu devo te dizer que o lugar que Cristo manda, Ele determina as coisas. O Espírito Santo fala ao nosso coração assim: baixa o tom, acalma, tem paciência. E aí, quando a gente vai ver, está tudo resolvido, e no final de tudo sai aquela gargalhada gostosa, e todo mundo fala: meu Deus, onde nós estávamos? Vamos voltar.
Vamos para a mesa, vamos comer alguma coisa, vamos tomar um café, um chá. Minha esposa está me ensinando a tomar chá, que eu não gostava. Ela está, sabe, ela teve êxito nisso aí, ela está conseguindo fazer eu tomar um chá. Então, amados, a nossa vida com Jesus, ainda que haja dificuldade, não engula um evangelho que te diz que você não passará por dificuldade. Não engula isso. Isso não vem de Deus. Em meio ao evangelho, em meio à nossa vida cristã, nós somos cristãos, mas nós passamos por dificuldade sim. Só que a alegria do Senhor em nós não sai. A paz de Cristo em nós não vai embora. Então não são essas coisas que nos destroem. Se nós somos do reino, é justiça, paz e alegria. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele dá gosto à nossa vida. Guarde isso no seu coração. Ele dá gosto, dá sabor, dá cor na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Esse então foi o primeiro sinal que Jesus Cristo fez. A partir daí ele começa a fazer uma série de milagres que são chamados pelo João de sinais, que é algo assim tremendo. Vamos até João capítulo 2, vamos falar de um pai desesperado. Na verdade é João capítulo 4. João capítulo 4 e o versículo é o 46. Esse milagre aqui, esse sinal, ele aconteceu na mesma cidade das bodas de Canaã, aonde Jesus transformou água em vinho. Ele fez esse milagre aqui também na vida deste menino. Evangelho de João capítulo 4, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ele está falando do milagre que Jesus Cristo fez lá na festa. Onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Presta atenção. Jesus está em Canaã da Galileia e o filho do moço está em Cafarnaum. Agora, vamos até o versículo 47. Ele diz assim: ouvindo este quem? Esse homem, essa autoridade. Ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Presta atenção nisso aqui. Agora vamos até o versículo 49. No 49 ele diz assim: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Amados, esse homem era uma autoridade, mas ele estava completamente rendido a uma situação na sua casa que a sua autoridade não resolvia. Olha o desespero dele. Jesus disse assim para ele, se você ler todo o texto, Jesus vai falar assim para ele: olha, se vocês, para ele e para os que estavam lá, se vocês não crerem, se vocês não virem eu fazer sinais, vocês não vão crer. E esse moço desesperado diz assim: Senhor, desce, vamos, antes que o meu filho morra. O que nós vamos aprender aqui, meu amado irmão? Duas coisas importantes. Existem situações da nossa vida que nós não temos o controle. Nós nos deparamos com situações diárias, às vezes, que nós não temos o controle. É uma enfermidade que o médico fala assim: ó, não tem mais o que fazer. É um filho ou uma filha que vira para os pais e fala: olha, eu vou tomar outro rumo. Dentro da família, no núcleo familiar ali, existem situações que você olha e fala: meu Deus, isso aqui eu não tenho o que fazer. Nessas horas, como é que a gente faz? Faz o que esse moço fez. Fala: Senhor, vem socorrer. Porque se o Senhor não vier, vai morrer, Senhor. Se o Senhor não socorrer o meu casamento, vai morrer. Se o Senhor não socorrer o meu ministério, vai morrer. Se o Senhor não socorrer os meus relacionamentos, vai morrer.
Se o Senhor não socorrer as minhas finanças, vai morrer. Eu não sei qual é o seu problema, meu irmão, que fugiu do seu controle. Mas uma coisa eu posso te dizer, não fugiu do controle do Senhor Jesus. Fugiu do controle desse moço, desse pai. O seu filho está quase à morte. Por isso ele diz: Senhor, desce logo, antes que o meu filho morra. Na visão desse moço, na cabeça desse moço havia duas coisas. Primeiro, ou eu me rendo a Jesus, ou eu me humilho a Ele, ou eu reconheço que Ele de fato é quem diz que é, ou então eu perco meu filho. E naquela época, naquela cultura, perder o filho, um filho, não era brincadeira, principalmente se fosse um primogênito, por exemplo. E aí Jesus Cristo mostra quem Ele é verdadeiramente para esse homem, e diz assim: vai, teu filho vive. Amados, não houve nenhuma câmera de televisão lá filmando, nem um celular, nem um microfone de um rádio, ninguém, nada. Jesus Cristo disse: vai, porque o teu filho vive. Sabe o que o texto diz? E esse homem partiu e foi embora. E era um pouco longe, ele teve que andar o dia todo. Antes dele chegar em casa, veio os seus mordomos e encontrou ele e disse: o seu filho sarou. O oficial disse assim: que horas que ele sarou? E eles disseram assim: era a 7ª hora ou a 9ª? Era a 7ª hora? Por volta de 1h da tarde. Ontem a 7ª hora, 1h da tarde. Aí o oficial assimilou e disse assim: foi a mesma hora que ele disse: vai, o teu filho vive. Eu acho, meu amado, que aqui nós nem precisamos falar nada para não estragar as coisas. Está explicado. Aquilo que nós não alcançamos, aonde nós não podemos ir, o que nós não podemos fazer, o que nós não conhecemos, é totalmente fora das nossas condições, do nosso intelecto, da nossa sabedoria, está debaixo do controle do... vai, o teu filho vive. Irmãos, o pastor Disseu tem batido bastante nessa tecla, não é? A gente mudou Jesus, não é verdade? A gente criou aí um outro Jesus, office boy, a gente manda e ele vai. Mas ele disse: vai, o teu filho vive. Ele disse. Enquanto o moço está dizendo: Senhor, desce, pelo amor de Deus, ele diz: você não entendeu, querido, eu não preciso ir lá para curar o seu filho. Uma palavra só basta: vai, o teu filho vive. E que alegria daquele pai. Mas a beleza desse texto está logo mais à frente. Sabe o que o texto diz? E aquele homem creu, e toda a sua casa creu em Jesus Cristo. Esse é o Jesus que nós servimos. Aleluia! Glória a Deus. Esse foi o segundo sinal que Jesus Cristo fez em Canaã da Galileia. Vamos para o terceiro. O primeiro, Jesus pode mudar a nossa vida, a nossa história, pode dar gosto à nossa vida. O segundo, Jesus Cristo tem poder e autoridade sobre o tempo, sobre as enfermidades, sobre tudo. Basta uma palavra e as coisas são resolvidas por Ele. Amém? Vamos agora no terceiro, João capítulo 5. Logo aí à frente, nós vamos falar de um homem que estava há 38 anos sofrendo, né? João capítulo 5, versículo 5, vamos lá. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água
é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhes: levanta-te, toma a tua cama e anda. Foi Jesus que falou: toma a tua cama e anda. Ali naquele tanque de Betesda, naquele lugar, uma vez acho que foi a Renata Vani, irmã do pastor Rodrigo, que pregou uma mensagem aqui sobre esse texto, e eu achei interessante que ela falou assim, Jesus é maior do que o tanque, maior do que o anjo, maior do que a água, maior do que tudo, maior do que a doença, maior do que a enfermidade, maior do que tudo. Ali está a vida, ali está a saúde, ali está a cura. E é interessante que aquele homem está ali há 38 anos, naquela situação. Você já parou para pensar, meu irmão? 38 anos sofrendo de uma enfermidade, e não é uma enfermidade qualquer, mas é uma enfermidade que te impossibilita de se locomover, de ter amigos, amizades, família. É uma enfermidade terrível, é uma enfermidade que poda todas as nossas condições. O cara está lá, todo dia ele era colocado ali, na esperança, presta atenção nisso, na esperança de que um anjo descesse, a água se movesse, e ele, antes de qualquer outra pessoa, ele pulasse lá dentro, alguém jogasse ele lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado irmão. Às vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas que não vêm. Não vêm. Às vezes nós choramos por um pouco de paz e pensamos que indo ao shopping fazer boas compras resolve o problema. Não resolve. Não resolve. Às vezes nós estamos precisando de ânimo, e aí a gente acha que durante uma semana, se a gente fizer uma semana de exercício físico, o ânimo dá uma levantada. Exercício físico é bom, pode fazer, eu recomendo, mas o ânimo que nós precisamos não vem daí. Jesus é aquele que nos anima, e Jesus aqui nesse texto faz uma coisa que a gente passa pelo texto e não observa. Não observa. Você sabia que nesse texto aqui é um dos textos aonde Jesus Cristo, ele, antes de curar o homem, ele estende a sua mão? Ele conversa com ele antes de curá-lo? Nós gostamos de impor as mãos, o sujeito ser curado, e depois a gente vai conversar, fazer uma entrevista, para contar seu testemunho. A gente cura primeiro, depois a gente vai conversar com o sujeito. Jesus fez ao contrário. Jesus primeiro estende a mão. Com isso ele está nos dizendo que eu não te aceito só se você estiver curado. Eu te aceito do jeito que você está para te curar, para te transformar. A tua doença não me afasta de ti, porque eu sou maior do que ela. A tua enfermidade não me afasta de ti, porque eu sou maior do que ela. A tua lepra espiritual não me afasta de ti, porque eu sou maior do que ela. Jesus estende a mão para aquele homem e pergunta para ele: você quer ser curado? Ah, meu amado irmão, um homem naquela situação ouvir uma palavra dessa, daquele que pode curá-lo, como nós somos diferentes de Jesus. No meio de tanta gente enferma daquele jeito, Jesus vai até lá. Existem muitas doenças espirituais, lepras espirituais, paralisias espirituais. E quantas vezes Jesus pergunta assim: quer ser curado? Quer ser transformado? Quer ficar são desse problema? Só que nós estamos acostumados com elas. O pecado é bom. O pecado está escondido, é gostoso. Não quero largar. Mas se nós dissermos: sim, Senhor, eu quero,
Não é um anjo que vai te curar. Não é a água de um tanque que vai te curar. Quem vai te curar é Jesus Cristo. É Ele que vai impor as mãos sobre você, meu irmão, e sobre mim, e vai nos libertar, seja de qual for o pecado, a lepra, a doença espiritual, seja qual for, Jesus é poderoso para fazer, não importa quanto tempo ela está aí. Pode ser 38 anos, 38 dias, 35, 38 minutos, segundos, não sei. O que eu posso dizer é que Ele tem poder para dizer: levanta, toma a tua cama e vai embora. O Jesus que pergunta é o Jesus que ordena, e o Jesus que ordena é o Jesus que é poderoso para tornar a sua ordem eficaz. Não importa qual é a doença que está lá. O que importa é que Jesus Cristo disse: toma a tua cama e vai embora. E uma vez que Ele disse isso, não volta atrás. Ele disse, a doença tem que sair. Quando Ele disse: eu sou poderoso para te purificar de todos os pecados, Ele é poderoso mesmo. Lá na primeira carta de João, está escrito: se nós estivermos em comunhão, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todos os nossos pecados. Qual é o pecado que Jesus não tem poder para tirar? Que o sangue de Jesus não é poderoso para limpar? Existe algum pecado maior do que o sangue de Jesus? Não, meu irmão, não existe. Por isso, meu irmão, é inadmissível que nós que somos cristãos vivamos agora com um saco de pecado nas costas, com aquele fardo pesado nas costas, dizendo: aqui não tem jeito, Jesus não gosta de mim, Deus não me ama, eu não consigo me livrar disso aqui. Meu irmão, conheça esse Jesus que nós estamos pregando, esse Jesus libertador, restaurador e poderoso. Poderoso para nos libertar. A alegria de Jesus é ver a nossa liberdade nele. João capítulo 10, a porta da liberdade, lembra? Entra e sai. Não é entrar e sair de Jesus, mas ali é a liberdade. Você tem liberdade em Cristo. Então eu vou aqui usar as palavras que a Renata usou um tempo atrás. Jesus é maior do que o tanque. Jesus é maior do que o anjo. Jesus é maior do que as águas. Jesus é maior do que a enfermidade. Aí você fala assim: pastor, por que Jesus só curou aquele homem? Não sei. Não sei. Eu aprendi a dizer isso, sabia? Antigamente, há um tempo atrás, quando as pessoas me perguntavam uma coisa e eu não sabia, relacionada às escrituras, eu ficava preocupado. Hoje não. Tem coisas que eu não sei porque Jesus fez, não sei porque Ele não fez, não sei. Eu não sei porque que Ele não curou os demais que ali estavam, só curou aquele homem. Não sei. Eu sei que Ele curou aquele homem, o texto bíblico nos afirma isso. Amém? Glória a Deus. Então, vamos um pouquinho para frente? Vamos agora até João capítulo 9. Em João capítulo 9, tem um fato interessante, um dos sinais que Jesus Cristo operou, né, na vida de um cego de nascença. Amados, esse capítulo aqui, que vai quase o capítulo todo, claro que nós não vamos ler o capítulo todo. Amados, se nós estudarmos esse capítulo aqui, nós vamos passar pelo menos um ano ministrando esse capítulo, o ano todo, e não vamos chegar nem na metade. Mas nós vamos ler aqui o versículo do 1 ao 5 do capítulo 9. Do 1 ao 5 diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi quer dizer mestre, né? Ele diz assim: quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? Veja que eles estavam atribuindo a cegueira daquele moço ao pecado dos pais dele. Não, preste atenção, se eu tiver dificuldade para sair daqui, faz assim, me avisa. Eu tenho um sério problema, quando eu entro num assuntinho lá, eu sou ruim para voltar. Então eu tenho essa falha aí, é complicado.
Os discípulos estavam atribuindo o quê? A cegueira desse moço ao pecado dos seus pais. Na teologia, não são em todas as áreas, mas existem aí uma forte corrente que vai argumentar o seguinte: o pecado ou a maldição hereditária. Bem, eu sei que tem grandes expoentes desse assunto no Brasil, e muitos são bons conhecedores. Eu conheço alguns, e são bênção de Deus. Mas eu fico com um fato uma história que eu ouvi um dia desse, que me chamou a atenção. Eu vou contar ela rapidamente para você. Conta-se que em uma cidade havia uma festa todo ano. E nesse dia dessa grande festa, a autoridade executiva dessa cidade, no caso o prefeito, ele libertava um preso. Alguém que estava detido, ele ia lá na carceragem e libertava essa pessoa. Então aconteceu essa festa, e essa autoridade nesse dia resolveu se vestir tipo um pastor. Botou uma Bíblia debaixo do braço, pastor clássico que eu estou dizendo, sabe? Paletó, gravata e tal. Clássico, estou indo lá para os clássicos, né? Aí pegou a Bíblia, pegou o alvará de soltura, colocou dentro da Bíblia e foi até essa carceragem, falou lá com o diretor e falou: olha, eu quero libertar esse preso aqui. Bem, o rapaz levou ele até a cela do moço. Quando ele chegou lá, ele disse: bom dia. E o preso disse: não gosto de crente. O senhor, por favor, vá embora. Não gosto de crente. Ele falou: não, mas eu disse, não gosto. E encerrou a conversa. Não quis nem saber. A autoridade executiva saiu para ir embora, mas antes diz assim: eu posso te falar algo rapidamente? Me dá 2 segundos. E o preso disse: fala. E ele disse assim: eu não sou um pastor. Eu vim apenas te soltar, te libertar. Isso aqui é o teu alvará de soltura. Mas como você não quis, então eu estou indo embora. Virou as costas e foi embora. Tempos depois, esse preso foi levado às barras dos tribunais perante um juiz, um promotor e os seus advogados. Mas ele foi condenado a muitos anos de prisão. E quando ele recebeu a sentença, então ele disse para o juiz assim: excelência, posso falar 30 segundos, por favor? E o juiz disse: tem permissão. Aí ele disse assim: eu quero dizer a todos os presentes que eu não estou sendo condenado pelos crimes que eu cometi. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei. É isso aí. Se Jesus Cristo é poderoso para nos libertar de todos os nossos pecados e nos levar para o céu, muitos podem não cruzar os portais celestiais, não pelos pecados que cometeram, mas pela liberdade que rejeitaram. Conseguiu entender? Esse moço aqui, cego de nascença, quando eles disseram assim: Senhor, ele nasceu cego por causa dos pais? Eu vou sair agora, tá? Jesus disse: não. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Isso aqui é um sinal poderosíssimo. Então, eu digo para você o que eu penso, o que eu entendo: toda maldição foi quebrada lá na cruz. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Sobre o povo de Deus, os filhos de Deus, não há nenhuma maldição, não há nenhuma condenação, porque toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse: está consumado. Então Jesus Cristo chamou esse homem, curou ele, mandou ele ir até o tanque, se lavar, e ele voltou vendo. O milagre de Jesus, maravilha. Isso aqui para Jesus é tranquilo, ele faz. Mas, irmãos, o desenrolar dessa história é interessante. Vamos ler comigo só o versículo 21. Vamos lá. João 9. Vamos ler o versículo 21.
Olha o que está escrito aí. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. 9:21. Opa, para aí, deixa eu estou no 8 aqui. Isso. 21. Mas como agora ver, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntar-lhe a ele mesmo e ele falará para si. Quem é que está dizendo isso aqui para os fariseus? Os pais dele. Enquadraram os pais dele e falaram assim: esse cara nasceu cego mesmo? É seu filho? É meu filho. Nasceu cego mesmo? Olha, pergunta para ele que ele tem idade. O que é isso? Ele é de maior. Ele pode responder por si. Agora, lê o 34, o versículo 34. Responderam-lhes e disseram-lhes: tu és nascido todo em pecado e nos ensina, e quer nos ensinar, né? Ensinar-nos. E expulsaram-no. Sabe por que os pais desse cara não responderam, os principais da sinagoga? Porque tinham medo de ser expulso. Sabe o que aconteceu com esse rapaz aqui, depois que ele foi curado e confrontou os principais? Ele também foi expulso da sinagoga. Só que depois que ele foi expulso, lê comigo agora o 36, o versículo 36. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus já havia encontrado com ele. Não, vamos ler o 35, vamos para o 35 que vai ganhar mais contexto. 35. Jesus ouviu que eu tinha o quê? Expulsado da sinagoga. E encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Aí o rapaz fala assim, ó, ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? 37. E Jesus disse-lhe: tu já o tendes visto, e é aquele que fala contigo. Meu amado, que lição nós tiramos daqui? Eu vou te mostrar dois caminhos aqui. Você sabe quando foi que por causa desse milagre, os pais não responderam pelo filho, porque estavam com medo de ser expulso? E aqui aponta para uma coisa: os covardes não herdarão o reino de Deus. Porque se você tiver medo de ser expulso de um lugar, só para não assumir que Jesus Cristo é Deus, vai estar complicado. Quando esse rapaz aqui foi expulso, Jesus Cristo foi encontrar com ele. Sabe o que nós aprendemos aqui? Meu irmão, enquanto nós estivermos bitolados numa religião, Jesus não é Deus na nossa vida. Enquanto a religião dominar os nossos pensamentos, dominar a nossa vida, dominar os nossos passos, enquanto nós estivermos com medo de sair da religião, enquanto nós estivermos com medo de confrontar a nossa religiosidade, enquanto nós estivermos com medo de confrontar os nossos costumes, doutrinas de homens, tudo isso é religião. Quando esse camarada aqui foi expulso, o texto diz: e Jesus ficou sabendo que esse camarada foi expulso da sinagoga. Então Jesus foi lá e encontrou com ele. Agora que você está fora do sistema, agora você é meu. Agora que você está fora da religião, agora eu falo contigo. Agora que você está fora da religião, agora eu me revelo a ti. Agora que você está fora da religião, agora sim você está pronto para entrar no reino. Porque o sujeito está com medo de enfrentar a nossa religiosidade. Nós temos medo. Só que enquanto nós estivermos presos na nossa religião, não há espaço para Jesus na nossa vida. Sabe como termina essa história aqui? Essa história aqui termina assim, ó. Aquele homem, de joelhos, adorando o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele começou dizendo para Jesus: não sei quem é.
Ele dizia para os principais: não conheço. E eles diziam assim: mas ele é pecador. Ele disse: eu não sei. De onde você conhece? Não sei. Mas o que você sabe dele? Ele me curou. Mas você nasceu cego? Sim, eu nasci cego. Chama os pais. Não sei. Pergunta para ele já tem idade, já tem 18 anos, ele sabe responder. E o marido, o texto diz que eles haviam combinado de expulsar eles da sinagoga, se eles assumissem que Jesus tinha o curado. Então imagina aquele homem e aquela mulher, combinando assim, igual Ananias e Safira: não vamos admitir nada. Se eles perguntarem para nós: é nosso filho? Sim. Mas se perguntarem para nós se nasceu cego, a gente vai sair pela tangente e vai dizer: pergunta a ele, ele já tem 18, ele já é de maior, pergunta a ele sabe responder isso aí. Porque eles queriam encontrar uma maneira. Está na hora da gente sair dessa religião, amados. Está na hora da gente sair dessa religião. Está na hora da gente avançar. O tempo urge. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Vamos sair dessa religiosidade e vamos servir a Deus na liberdade com que Cristo nos libertou. É por aí que nós precisamos ir. A religião vai nos bitolar numa direção e não vamos sair daí. Quando nós sairmos dessa religiosidade, Jesus vai lá, encontra com a gente e fala conosco e se revela a nós. Amém? Glória a Deus. Esse foi um dos sinais que Jesus Cristo fez, curar um homem cego de nascença. Com isso ele estava dizendo: eu sou Deus, porque de nascença o sujeito nasceu cego, só Deus pode fazer isso. Vamos para o último, João capítulo 6, nós sabemos que ali tem um milagre maravilhoso que Jesus fez, que é quando ele anda sobre as águas. Aliás, esse milagre aqui, Jesus andando sobre as águas, é um dos milagres que é compartilhado nos 4 evangelhos. Mas cada um deles, eles vão explicar, não de maneira tão diferente assim, mas eles vão dar uma direção exclusiva para cada um. Aqui em João ele não fala muito da tempestade. Mas veja bem, João capítulo 6 e versículo 16, vamos lá. Ele começa dizendo assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse, ele quem? Jesus: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. A distância que Jesus andou sobre as águas é aproximadamente uns 5 quilômetros, mais ou menos. Essa foi a distância que Jesus andou sobre as águas. Eles já tinham andado, remado a noite toda, né, praticamente. E depois se levantou uma grande tempestade. Jesus está nos dizendo algo aqui. Jesus tem poder sobre as leis da natureza, amados irmãos. Se você ler o livro de Daniel, lá vai estar escrito assim que Deus, ele muda os tempos e as estações, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, ele estabelece os reis, ele remove os reis. Jesus tem poder sobre essas leis. A lei da natureza é uma lei criada por Deus, e nós não podemos quebrar, mas ele pode. Ele pode quebrar a hora que ele quiser. Ele não só pode quebrar para ele andar, mas ele pode quebrar para mim e você andar se ele quiser. Fez isso com Pedro. Jesus também quebrou a lei do fogo. Ninguém pode entrar no fogo sem se queimar, mas ele pode.
Jesus também quebrou a lei da distância, no tempo, da física, em tudo. Por quê? Porque é Deus. Esses dias o pastor Nilo pregou aqui sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus, os feitos de Deus no universo. Agora, vamos entender isso aqui. Quando Jesus chega naquele barco, como é que os corações daqueles homens estão? Atemorizados, desesperados. Mas eles eram pescadores. É verdade. Eu já vivi da pesca durante um bom tempo no rio Parnaíba. Eu conheço o rio Parnaíba, meu irmão, quase de ponta a ponta. O rio Parnaíba é chamado de o Velho Monge. Ele começa não é bem o começo, mas já bem próximo, numa cidade próximo do Maranhão, chamada Água Doce. A última cidade do rio Parnaíba é uma ilha chamada Ilha das Canárias, lindas. Agora lá fizeram o resort, hotel, quando quiserem viajar para lá, é um pouco caro, mas dá para passar uns dias por lá, vocês que Deus abençoar com uma boa grana. O rio Parnaíba, ele é um rio corrente, então quando o oceano enche, a água salgada mistura com a doce, então fica salobra. Quando ele corre para fora, ele esvazia da água salgada e a água fica só doce. No percurso dele, existem muitas cidadezinhas, não é cidade, mas povoados pequenos, ilhas, onde tem algumas casas, o pessoal produz lá, cria gado, ovelhas, tudo isso. Esses homens aqui eram pescadores, então eu sei, por experiência própria, que os primeiros 300 metros à beira do mar, são ondas um pouco mais bravas, mas depois, lá para frente, se você tiver 1 quilômetro, 2, as ondas não são tão bravas, mas elas são bastante ondulantes, então por isso que o barco vai naquele movimento assim. Esses homens aqui eram pescadores, mas diante da tribulação, do vento, das tempestades, o coração desses homens fizeram o quê? Tiveram medo. O que eu quero te dizer com isso? Por mais que nós sejamos crentes, cheios de Deus, homens e mulheres poderosos em Cristo Jesus, existem tempestades na nossa vida que abalam o nosso coração. Existem tempestades na nossa vida que nos entristecem. Existem tempestades na nossa vida que às vezes, irmãos, faz nos sentar. A gente senta, baixa um pouco a cabeça e pede socorro. Existem tempestades assim na nossa vida. Eu creio que, não sei se todos, mas a grande maioria de nós já passou por elas. Sabe quando alguém fala assim, irmão, não tem jeito, aqui está complicado. É o caso desses moços aqui. Eu não sei como é que está a sua casa. Pode ser que hoje na sua casa você viva uma tempestade. E isso não quer dizer que você não seja homem ou mulher de Deus. Isso não quer dizer que Deus não ame você. Isso não quer dizer que o Filho de Deus não morreu por você. Isso não significa que a graça de Cristo, isso não significa que a graça de Cristo não seja sobre a sua vida. Não é isso que significa, não. É que mesmo no reino de Deus, a gente vive algumas tempestades. Lembra João capítulo 17? Jesus dizendo assim, eu tirei eles do mundo. Eles são meus, são seus, Pai, mas eles continuam no mundo. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, nem a morte, nem a vida, nem o agora, nem o depois, nem o antes, nem anjo, nada pode nos separar. Seja qual for a tempestade que você esteja vivendo, Deus está com você nesta tempestade. Você não está só nessa tempestade, meu irmão, não está. Sabe por quê? Porque se você ler Mateus e Marcos, eu não lembro qual deles, vai dizer que de onde Jesus estava, durante a noite, Jesus via eles na tribulação, lá na tempestade.
E aí, eu vou te dar aqui uma notícia boa. Ó, Jesus está chegando. Vamos usar essa metáfora, né? Jesus está chegando. Calma, o barco não vai afundar. Jesus está chegando. E quando Ele chegar, as tempestades vão se acalmar. Vai haver o quê? Bonança. Tem paciência. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco. Jesus está a caminho. Não temas, não tenha medo. Jesus está chegando. Com Ele vem a cura, meu amado irmão. Com Ele vem a provisão. Com Ele vem a paz. Com Ele vem a alegria. Com Ele vem o sossego para a sua vida. Com Ele vem a segurança para você. Com Jesus, é nele que está a nossa vitória. Ele está conosco no deserto, na tempestade, na luta e na batalha. Ele está conosco. Ele não nos abandonou, Ele continua fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel, meu irmão. Glória a Deus. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua fiel. Mesmo quando as tempestades da vida querem nos engolir, e nós olhamos para frente, e o nosso barco vai para um lado, vai para outro, e só falta quebrar, calma, Jesus está vendo, meu amado irmão, Jesus está vendo. Ele é onisciente, amado. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe a tua luta. Ele é onipresente, meu irmão. Ele pode todas as coisas. Ele pode acalmar as tempestades do teu coração. Ele pode acalmar as tempestades da tua vida, da tua família. Ele pode. E Jesus é onipotente, onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe todas as coisas. Aquilo que nós não sabemos, Cristo sabe. Aquilo que nós não podemos, Cristo pode. Aquilo que nós não conhecemos, Jesus conhece de ponta a ponta. Calma, calma. Jesus está chegando. Aquela pessoa que você tanto ama e que por algum momento você disse assim, esse está perdido, não tem mais jeito. Tá não, tá não. Tá não, porque lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus disse assim, eu ainda tenho algumas ovelhas que não são desse aprisco. Presta atenção, eu ainda tenho algumas ovelhas que não estão aqui, mas convém, eu vou buscá-las. Agora eu vou te fazer uma pergunta, vê quantas vezes você leu a Bíblia hoje, João capítulo 10, como é que Jesus vai trazer essas ovelhas? Como é que Jesus vai trazer essas ovelhas? Irmãos, Jesus falou assim, ó, elas ouvirão e me seguirão. O que é a voz de Cristo? Isso aqui é a voz de Cristo. Isso aqui é a palavra de Deus. Como é que elas vão ouvir a voz de Jesus? Meu irmão, aí eu vou falar aqui para o pessoal que fez um curso com o pastor Nilo. Vocês mesmo, irmãos. Vocês não fizeram um curso com o pastor Nilo? Para aprender, para ministrar, para evangelizar, para compartilhar o evangelho, não é assim? Pois essas ovelhas que pertencem a Cristo Jesus, que ainda não estão no aprisco, elas ouvirão a voz do Senhor e seguirão, mas o que diz a palavra, como ouvirão se não tiver quem? Como eles vão se não tiver quem? Envie. João Batista, quando perguntaram para ele, você é o Cristo? Ele disse, eu não sou o Cristo. Você é, o que é que você é? Ele disse, eu sou a voz do que clama no... hoje nós somos a voz de Jesus.
E estas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, ouvirão a voz do seu pastor e elas virão. Por isso é que eu e você não paramos, não podemos, não devemos parar de pregar o evangelho. Porque elas vão ouvir a voz, vão crer em Cristo e virão. Eu aprendi com o pastor Disseu aqui, ele já falou isso para mim, a mesma mensagem que eu prego para 100 pessoas, eu prego para uma pessoa, e eu tenho esse lema comigo. Meu lema é o mesmo lema do João Batista, eu tenho que descer para que Cristo apareça, eu tenho que sumir para que Ele apareça. A mesma mensagem que eu prego para um, eu prego para 100, para 200, para 2, não importa, porque o evangelho é o mesmo, a palavra de Cristo é a mesma. Jesus não muda, Deus não muda, o evangelho não muda, a salvação não muda, o mundo muda, as pessoas mudam, mas o nosso Deus não muda, continua sendo Deus. Então, meu amado irmão, as tempestades da nossa vida, elas são acalmadas por Jesus Cristo. Se você está desesperado, achando que o barco vai afundar, achando que tudo vai ser destruído, não vai não. Jesus Cristo está a caminho. Confia, espera, fica firme, porque Jesus Cristo está chegando e a bonança do reino vai invadir a tua casa, a tua vida, a tua família, e você vai dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado a vitória, para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus.